nosso podcast de Mulher para Mulher, Crefito 14. Feliz Dia da Mulher para você, mulher que está nos assistindo nesse momento. Hoje nós vamos falar sobre sexualidade com a Carol Carvalho. Ela é fisioterapeuta e especialista em saúde da mulher e sexualidade humana. Durante todo esse mês de março, a gente vai receber profissionais, vai ser um podcast semanal e a gente conta com você aqui nos acompanhando no canal no YouTube. Carol, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz em te receber aqui para a gente falar sobre essa temática. Nossa, muito obrigada pelo convite e feliz com a temática, porque é sempre um tabu. Sim, exatamente, é um tabu. Principalmente a mulher falar sobre a sexualidade. A mulher acaba sendo silenciada porque ainda existe esse patriarcado. Estamos no século XXI, mas ainda existe esse preconceito, a mulher não pode falar de sexo. Por que não? Por que não podemos falar das nossas vontades? E tem até relação com a minha primeira pergunta, né? Para você... Como você acredita que isso interfere na mulher para ela expressar as suas próprias vontades, seus desejos? Isso, a sexualidade, de um modo em geral, ela influencia no nosso comportamento, né? Na nossa imagem, no que nós somos, no que nós refletimos, em tudo. As pessoas geralmente tendem a levar a sexualidade a apenas o ato sexual em si, e que não é, né? A sexualidade é a nossa expressão, então... tudo que possa poldar, tudo que possa ter uma relação ao sexo, uma conotação ao sexo, acaba gerando vários tabus, vários preconceitos e não é fácil falar de sexualidade, né? Não é fácil porque as pessoas elas são educadas de uma forma, né? A sociedade educa de uma forma, né? A gente está vendo essa transição agora, dos nossos pais, né, os nossos cuidadores, né, nessa geração agora, que tentaram criar mulheres mais independentes, né, mulheres mais independentes, mais donas de si, justamente para que elas tivessem mais autonomia, não sofressem tantos preconceitos e tudo, que tivessem mais até uma liberdade sexual também. Porém, as mulheres foram educadas, mas os homens não. Né? Então, acaba que gera outros tipos de conflitos também, né? Então, falar de sexualidade é um grande tabu, é algo histórico mesmo, que a mulher ela sempre foi colocada ali como no papel histórico, se a gente for pegar, tentar estudar um pouquinho, né, do papel da mulher na sociedade. Antigamente, cada época nos traz um papel distinto, e a mulher ela sempre foi colocada ali como um objeto mesmo, um objeto de procriação. E o sexo também, ele sempre foi visto como algo apenas para reprodução, né? E qualquer outra forma de prazer, de desejo, principalmente das mulheres, eles eram totalmente, não eram aceitos e muitas vezes era visto como algo muito imoral, né? Então, isso já vem num contexto muito histórico. Então, para que essas coisas elas comecem a ser modificadas, tem que haver essa mudança na mentalidade, não somente das mulheres, porque isso é o que a gente está vendo hoje, né? Muitas mulheres já adquirem um comportamento um pouco diferente em relação à sexualidade, se a gente comparar a nossa mentalidade hoje nesse aspecto com nossos pais, né? Ou até às vezes amigos, digamos, de uma outra geração, né? E, porém, a gente observa muito que os homens, né, eles não evoluíram tanto. Desculpa, homens, não evoluíram tanto nesse aspecto, porque a imagem que eles têm do papel da mulher é aquela antiga, né? Existe aquela mulher para casar, existe aquela mulher para isso, aquela mulher para aquilo, né? Existe aquele padrão que eles acreditam que é de uma mulher correta, né? E que acha que a mulher correta é aquela mulher que muitas vezes o sexo é algo que não é tão importante na vida dela e que isso é um mero tabu também, né? Porque sexo é nossa expressão, gente. Sexo é o que move a vida, né? É tudo. Então, como que a gente vai tentar ver o sexo como algo diferente dos outros problemas do nosso corpo, né? Então, não tem como. E aí começa todos
as frustrações, todos os conflitos, né, os conflitos internos, e não só das mulheres, mas os conflitos dos homens em lidar com novas mulheres, né, essa nova mulher, né, que já é mais independente, principalmente porque a autonomia ela já muda muitos aspectos do comportamento da mulher, né? Já aquela mulher que não aceita tantas coisas, é aquela mulher que ela já se expressa mais, já fala mais, mas que muitas vezes ela já é ali um pouco barrada, porque se ela se expressar demais, se ela falar demais, ela já é vista de uma forma um pouco mais negativa em relação a seu comportamento, a sua postura, que talvez não seja a postura que aquele homem, por exemplo, ele procura, né? Então, é um pouco complexo a gente falar de sexualidade, porque a gente também não consegue mudar as pessoas, né? A gente consegue gerar informação, que é o que a gente está fazendo agora, e fazer com que as pessoas, elas de fato, elas parem, pensem, estudem, porque realmente a necessidade de um aprimoramento mesmo, intelectual em relação a isso, né, de você entender o papel da mulher, né, qual o papel hoje, você entender que as coisas mudaram de um tempo para cá, e entender até um pouquinho sobre sexualidade humana mesmo, né, porque é algo que é fisiológico, né, então não tem como você ir contra isso, né, então você entendendo ali como que o seu corpo funciona, o corpo da mulher, o corpo do homem, eu acho que fica um pouco mais fácil de compreender as situações, né, que ocorrem aí em relação à nossa sexualidade. Exatamente, é uma questão de compreensão e também informação, tanto do homem, tanto da mulher, não é? É uma educação, é uma coisa que nós devemos sempre nos reeducarmos, enfim, é uma construção, ninguém nasce desconstruído, é uma reconstrução, a gente vai sabendo lidar com essas coisas, sabendo conversar sobre esses assuntos, buscando, como você falou, informação. Isso. Informação. E entender que sexo é algo, sexo é saúde, né? Eu acho que ninguém estaria aqui se não fosse. Então, é algo que, de fato, muitas pessoas têm vergonha de falar até a palavra sexo, né? Eu lembro quando eu comecei um Instagram um tempo atrás, eu falava muito de sexualidade. E as pessoas falavam, nossa, como que você fala de sexualidade num país machista, num estado totalmente machista, né? Então, é um pouco complexo, mas que é saber também se colocar, né? Você saber ali o contexto e tentando fazer com que as pessoas, elas não absorvam a sua verdade, mas que elas, de uma certa forma, elas tentem pegar aquilo e tentar ressignificar, aprender e ver se aquilo faz sentido na vida dela. Um tabu também é, por exemplo, a masturbação. Só o homem pode se masturbar, só o homem tem esses desejos. Mulher também tem. Total. Mulher também deve expressar seus desejos, enfim, com a masturbação. E existe esse tabu, né? Totalmente. E até é complexo a gente, porque é uma das primeiras portas de tratamento, digamos assim, dentro da fisioterapia e dentro de outras terapias, é o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento, ele vem através da masturbação. Então, quando se fala que o homem, ele tem mais desejo sexual, o homem, ele é mais fácil, né, para o homem ter um orgasmo, por exemplo, porque o homem, geralmente, nessa primeira fase, né, da sua vivência da sexualidade, na primeira fase da adolescência em si, eles são, muitas vezes, estimulados, né, a se tocarem, a se masturbarem. É algo que, para eles, é algo super aceito, sabe? E eles não têm tanto esses tabus, vergonha de estar falando sobre isso. Já para a mulher, não. A mulher, ela confidenciar que está se masturbando, ou até a própria família, os pais, às vezes observam algum comportamento que é um pouco mais erótico, ou alguma situação que arremeta a isso, muitas vezes aquela mulher, ela já é ali barrada, já é ali julgada, né? Às vezes pelos pais, amigos, pessoas próximas, então já é uma forma de repreensão, né? Nossa, eu não posso me tocar. E aí é onde começa também a vir os distúrbios, né? Os problemas sexuais, que muitos começam aí nessa primeira fase também.
né? E para muitas mulheres, assim, elas acham que é algo que é errado, né? Que é algo que não é correto estar fazendo. Aí entra a questão do sexo antes do casamento, aí existe a questão da virgindade, que tudo isso são construções sociais mesmo, como uma forma de repreensão mesmo, né? Da mulher não vivencializar a sua sexualidade, né? Então, assim, sempre falam que sexo, na verdade, é uma grande moeda de poder, né? Poder para quem? Mas é algo que a gente observa muito nas mulheres, né? Não só na adolescência, mas as mulheres até mais, né, com mais idade, né? Você fala a importância da masturbação, elas já olham de uma forma totalmente já errada, como algo ali que é pecado, até você desconstruir isso, explicar de uma forma muito fisiológica, porque o corpo necessita, né, do estímulo, e é uma forma de você aprender a saber como que o seu corpo funciona, né? Então, a gente só tem como aprender se a gente se estimula, né? Então, se a gente se estimula, eu sei onde que é melhor, eu sei como é que é meu jeito, a velocidade, o tempo e tudo. Então, fica muito mais fácil para que eu direcione a pessoa que está comigo, né? E não deixar que a pessoa que está comigo, ela seja totalmente responsável por aquilo, porque também não é. Né? Então, o homem ele ter a responsabilidade de dar prazer para a mulher e ter o seu prazer é uma tremenda responsabilidade, né? E que não deveria ser. Mas aí também é uma outra situação complexa, né? Porque já entra, sexo já é um tabu, masturbação de um modo geral é tabu. Às vezes ter um diálogo sexual com o parceiro é um tremendo tabu e uma grande barreira muitas vezes, porque às vezes a mulher ela é mais liberta sexualmente para falar, mas ela às vezes tem um parceiro que não aceita, né, porque já vê aquilo como algo muito erótico ou algo que não é para aquele tipo de mulher, né, que é como muitos colocam, né, quando a mulher ela fala muito de sexo. Então a mulher ela fica ali de novo silenciada, né? Muitas vezes ela tem uma tremenda formação sobre a sexualidade, ela tem uma liberdade sexual boa para conversar e tudo, mas às vezes ela empanca ali quando está com alguma pessoa que não tem o mesmo conhecimento intelectual, digamos assim, sobre o assunto. Existe esse tabu também entre a mulher com o próprio parceiro. Ela sente vergonha de se expressar, não se conhece, não consegue expressar os seus desejos, não consegue explicar para o parceiro, não consegue ter essa conversa, né? Não consegue ter essa conversa. É o diálogo sexual. Exatamente, o diálogo sexual. Queria que você desse dicas para as mulheres que estão nos assistindo e sentem essa dificuldade. É normal, é realmente uma construção. Isso, e tudo parte porque o sexo ele foi criado e ele foi, na verdade, aprendido sendo o quê? Um pênis e uma vagina, né? Então a necessidade de uma ereção, a necessidade de uma vagina X, tal, específica, né? Com cheiro tal, então assim, foi-se criado isso, né? Então gera uma grande confusão tanto na mentalidade dos homens quanto na mentalidade das mulheres. E quando a gente vai para a parte mais fisiológica, né, de como o corpo funciona, a gente vê que isso é meramente um detalhe na relação sexual em si, né? Então, e o corpo da mulher, ele é totalmente erótico, né? Então, você consegue ter prazer em qualquer estímulo, independente da mulher. Por isso a importância da mulher, ela se conhecer e ela saber os pontos ali de maior prazer no corpo dela. E aí começa uma grande, uma falta de conhecimento total de como que o corpo funciona mesmo, né? Então, a gente tem aí o clitóris, por exemplo, ele foi descoberto há pouco tempo. Se você até olhar nos atlas da faculdade, anatomia e tudo, ele nem tá lá, né? Então, que é uma região de extrema importância para a mulher, né? Porque a única função dele é essa, é o prazer. E muitas mulheres, eu posso dizer de que mais de 70% das mulheres, elas só conseguem ter um orgasmo com estimulação clitoriana. E que isso não é algo errado e que não é porque a mulher tem algum defeito, ou seja, sabe, ou que não sabe usar a sua vagina de uma forma adequada. Não, é porque de fato o papel do clitóris é esse, sabe? E a vagina internamente,
é um pouco mais complexo, porque não tem tanta sensibilidade, assim, não é como as pessoas romantizam muito a questão do ato sexual. Uma coisa que eu observo muito de muitas mulheres falarem, de vários parceiros também, da questão da vagina mais larga, né? A vagina aí que não tem tanta sensibilidade e que já acha que isso é um defeito da mulher, né? E não é. Porque quando a gente vai para as respostas, a resposta sexual, né? Como o corpo se comporta durante a excitação, o sexo em si, a vagina ela se dilata, né? Então, quanto mais a mulher está excitada, mais dilatada a vagina fica. Por uma questão de quê? O corpo ele é feito para procriar. Então, é uma forma que a vagina ela tem ali de armazenar mais espermatozoides e tudo, formar uma bolsa ali para facilitar a fecundação. Então, tem muitas mulheres que se chateiam porque perdem a sensibilidade durante um período ali da relação, alguns homens também, e aí gera mais conflitos, aí gera mulheres no consultório, aí gera várias outras situações conflitantes entre os parceiros por uma falta de um entendimento, né, do que acontece, né? E conversar sobre sexo ele é muito importante, porque cada pessoa tem sua forma, né, seu desejo, suas fantasias, né? Então, e é muito mental, sabe? Se você não alimenta aquilo, não estimula a mente para o sexo em si, chega uma hora que morre, que acaba, você não tem mais desejo para nada. Desejo sexual é o desejo para a vida. Eu gosto sempre de comparar com a história de comer bolo, né? Se você sempre que vai comer bolo é uma experiência boa para você, você sempre vai querer estar comendo um bolo de chocolate, por exemplo, né? Sim. Mas se você nunca comeu bolo, no caso as mulheres que nunca tiveram orgasmo em si, né? Ou quando vai comer bolo, sempre tem uma dor de barriga, sempre fica doente, que aí eu levo a questão do sexo quando a mulher sente dor, sente desconforto, ou tem alguma alteração após o sexo. Então, aquelas experiências que ela tem em relação ao sexo, elas não são positivas, né? Então, por elas não serem positivas, é que o corpo começa a entender que o sexo não é algo bom, né? Então, ela começa a entrar naquela fase que a gente chama de desinteresse sexual. Ai, tanto faz, como tanto fez, tem tanta vontade de ter relação, sabe? Então, existe muitas variáveis também, né? A questão de ter relação sexual todos os dias, né? Como uma questão de um relacionamento bom ou da virilidade mesmo masculina. Às vezes também é um erro, porque nem sempre, a gente é muito cíclica, né? As mulheres são muito cíclicas, então cada semana nós temos alterações hormonais e psíquicas que vão influenciar no nosso corpo. Então, tem semanas que a gente não está disponível. E pronto. Sim. E tem semanas que a gente vai estar mais disponível. A questão é organizar isso com o parceiro, né? Alinhar isso com a parceria, porque às vezes é onde pega. A mulher às vezes não está naquela semana que ela não está tão disponível, já o cara está totalmente, se chateia, aí começa conflito, aí na semana seguinte que ela estava afim, o cara ficou chateado na semana anterior, aí eles brigaram, e aí acaba que passa a semana também sem ter contato porque estão brigados, e aí isso vai virando uma bola de neve, vai virando um ciclo, sabe? E que não tem fim. E não param ali para conversar, né? Para entender o que é que está acontecendo. Ou muitas vezes a mulher ali só para satisfazer o parceiro tem relação sexual e ela não sente nenhum prazer. E aquilo para ela vai ficando, sabe? Sexo sem prazer, sexo... Porque você tem relação por amor, né? Eu sempre falo, você pode ter relação por amor, você amar tanta pessoa e você não tá tanto afim, mas você acaba tendo relação porque sexo não é só o orgasmo em si, né? Sexo é a troca, é o carinho, são várias outras coisas que influenciam também. Mas tem momentos ali que a pessoa ela fecha os olhos e espera, nossa, tomara que acabe logo, tomara que termine logo. Então, isso é uma agressão para o seu corpo, né? Então, você não precisa passar por aquilo. Então, existem muitas variáveis aí, né? A questão do diálogo sexual, ela é a parte mais importante e mais difícil. Porque é difícil chegar para um parceiro e falar seus desejos. E principalmente suas fantasias, né? Porque tem fantasias que acabam sendo interpretadas de uma forma muito promíscua.
né? Então, de acordo com a educação que aquela pessoa teve, né, com o que ela entende de relacionamento e tudo mais, às vezes você falar pro parceiro, eu tenho um desejo sexual de transar de tal forma, com outras pessoas. Então, às vezes é visto de uma forma, de uma péssima forma, né? Então, a pessoa já se polda e já anula ali seu desejo em relação a isso. Então, é um pouco... Aí tem que ir pra terapia. Terapia de casal. Realmente é uma questão complicada que deve ser trabalhada, né, no casal, tanto pela mulher, tanto pelo homem também. Como eu falei, pessoal, a Carol, ela é especialista em saúde da mulher, fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher. Eu queria que você explicasse pra gente como é que essa área atua e qual é a relação dela com a sexualidade feminina em si. Então, dentro da sexualidade existe as disfunções sexuais, que são insatisfações que o homem, tanto o homem quanto a mulher podem ter relacionadas ao sexo em si, né? Como nós estamos falando sobre mulheres, né? Então existem algumas alterações sexuais ou disfunções sexuais que podem estarem relacionadas às questões fisiológicas, né? Físicas do corpo, emocionais, enfim. Na mulher nós temos algumas disfunções, que é a diminuição do desejo sexual, a dificuldade de ter orgasmo, a dispareunia, que é a dor, né, durante a relação sexual, o vaginismo, que é uma dificuldade, né, uma contração dessa musculatura que impede a relação sexual em si, a penetração em si. Então, existem várias disfunções sexuais aí que podem refletir, né, na saúde do indivíduo de um modo em geral. Porque a gente entende que sexo é saúde, né? Então, a alteração sexual pode diminuir a qualidade de vida do ser humano, né, de um modo em geral. Então, por isso que hoje se atém muito ao tratamento dessas disfunções sexuais, porque elas podem repercutir na vida do indivíduo de uma forma geral, na saúde, né, impactar na saúde de uma forma geral. Então, assim, na fisioterapia, o que é muito comum de relatos, a dor pélvica, né, que é a dispareunia, a dor para ter relação sexual. Então, assim, um momento que era para ser prazeroso é um momento que é totalmente doloroso, né? E aí a gente investiga quais são as causas. Existem inúmeras causas fisiológicas, né? A mulher que tem uma atrofia vaginal, que entrou na menopausa, por uma questão hormonal, a vagina, ela necessita dos hormônios, né? Os hormônios femininos. E chega um momento da nossa vida que esses hormônios, eles começam a diminuir e cessam. Então, isso vai repercutir na funcionalidade dessa região, né? E pode repercutir com o surgimento de dores, com alteração da lubrificação, né, em si, com alteração da função dessa vagina, dessa região pélvica de um modo em geral. Então, a fisioterapia, a gente trata essas alterações, né? Então, a gente tenta manter essa região com sua funcionalidade para que ela fique bem e ela consiga vivenciar a sua sexualidade de uma forma mais prazerosa também. Então, existe a reabilitação e o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico. Eu queria que você explicasse para a gente os benefícios desse tratamento. Então, quando elas falam em reabilitação, geralmente elas falam assim, reabilitar, fortalecer o assoalho pélvico, como se o assoalho pélvico ele fosse algo que necessitasse sempre de um fortalecimento, aí já nos arremete àquela ideia que sexo ele pode gerar, porque isso também era algo que era muito comentado, né, em outras épocas, tipo, não tenha uma relação sexual com vários homens ou não tenha muitas relações sexuais porque você vai ficar flácida, né? E aí você não vai arrumar um outro parceiro, ninguém vai te querer porque você está mais flácida. E isso ainda hoje está aí no imaginário das mulheres, né? Então, assim, quando fala, você tem que fortalecer sua vagina, você tem que fortalecer como se aquilo fosse... Eu vejo até como uma moeda de troca, sabe? Uma vagina forte, então uma mulher boa pro sexo, seria isso, né? E que não é, porque...
o sexo tem mais a ver com mentalidade, né? A mentalidade que a mulher tem, do que com qualquer outra situação física, né? Isso é minha forma de pensar. Mas aí quando se fala muito, e quando as pessoas colocam muito fisioterapia para fortalecer o assoalho pélvico, né, a gente sempre tenta desconstruir isso, porque a gente não fortalece, né, a gente reabilita, a gente melhora a função daquela região. Nem sempre uma alteração sexual ela está relacionada com uma fraqueza muscular, muitas vezes é o contrário. Né? No caso de uma dor pélvica, por exemplo, muitas vezes é uma tensão muito grande nessa região. Né? Então, a gente trabalha com reabilitação e melhorando a funcionalidade dessa região, para que a mulher ela tenha uma musculatura boa e saudável, para que ela consiga ter uma lubrificação boa, que ela tenha um aporte sanguíneo ali, vascular ideal também. Né? Então, são os aspectos que a gente trabalha. E aí, o fortalecimento também entra numa outra vertente, que é a história do pompoarismo. Né? Que muitas mulheres elas acreditam que para ter uma vida sexual plena e satisfatória, elas têm que ter uma habilidade subnatural desse músculo dessa região, sabe? E que também não funciona assim. Né? O pompoarismo, ele, quando chegou no Brasil, ele chegou de uma forma totalmente um pouco mais distorcida. Mas o pompoarismo é o quê? São mulheres que acabam tendo determinadas habilidades com esses músculos, né, de saber contrair em várias posições, de várias formas, durante o ato sexual, sabe? Só que se você, como mulher, você parar para pensar, poxa, eu vou estar o tempo todo na relação, contraindo, relaxando, contraindo, você não vivencia o momento, né? Você se desconecta ali da relação, você se coloca, inclusive, como apenas um objeto ali de satisfação para uma outra pessoa e se anula das suas vontades ali que você está sentindo também. Então, assim, é uma proposta super interessante porque o pompoarismo lhe arremete a você olhar para você, né? A você se tocar mais, a você manter essa musculatura também saudável, porque trabalhar esses movimentos ajudam a manter o músculo mais ativo, mais funcionante, melhora a lubrificação, melhora tudo. Mas que ele não deve ser algo altamente atrelado ao sexo e à sua sexualidade em si. Então, tem muitas mulheres que acham que fazer o pompoarismo vai alavancar a vida sexual, vai melhorar, vai começar a ter orgasmo, vai melhorar isso, melhorar aquilo, e não é assim. Porque é uma questão de construção mesmo, de mentalidade, né? De você entender o papel ali, primeiro, o papel da mulher, né? De um modo em geral na sociedade, porque o papel não é um papel apenas de reprodução e nem de objeto. Você tem que entender isso, entender que suas vontades elas têm validade, né? E que você tem desejo sexual como homem tem, e você tem direito a vivenciar a sua sexualidade da forma que você quer também. Sim. E a importância dessa atenção, do se tocar, de saber que é permitido, que não é algo que é pecaminoso, que é algo que é natural para o corpo, conhecer o corpo de um modo em geral, né? Então, trabalhar esses aspectos, né, tanto corporais como mentais, são questões muito importantes para acabar com um pouco dos tabus existentes, né? E que a mulher, através dessa mentalidade, ela começa a desconstruir e vivencializar a sexualidade de uma forma mais plena, né? Então, a mulher ainda como existe esse preconceito, esse medo, essa coisa, ela acaba às vezes passando por isso. Por exemplo, ela tem uma disfunção sexual, ela sente dor na hora de fazer sexo, na hora que tá transando, sente a dor e acaba achando normal. Como que você avalia que a mulher deve pedir ajuda? Em que momento? Sentiu, vai no médico, né? Então, muitas mulheres ainda hoje acham que a dor é algo normal, né? Aquela história, parirás com dor, né? Então, acha que a dor é algo que é normal. Ai, fulano sente dor, outras pessoas também sentem dor, então eu vou sentir dor também.
Então, muitas mulheres elas acabam achando que aquilo é uma condição normal, né? E o que é que a gente tenta sempre pontuar? Dor em nenhuma região do seu corpo é normal, na verdade, é um sistema de alerta, né? Que você fique atento que algo ali não está funcionando como deveria ser. Então, a dor, ela pode ser muitas situações, né? Ela pode estar associada a alterações hormonais, a pouca lubrificação. Aí a pouca lubrificação durante a relação sexual já nos leva a pensar que talvez não tenha uma excitação suficiente para o ato sexual em si, porque o que é que deixa a vagina mais lubrificada? É a excitação. Então, quanto mais excitada a mulher tá, mais ela vai ter uma lubrificação boa. O que não dá é para pular etapas, sabe? Esperar usar um lubrificante já ali de início, porque a vagina ela não tá tão preparada para o ato sexual em si, e pular etapas. E aí a probabilidade disso dar errado no final é muito grande, né? Então, existem as fases, né? Existe até os ciclos das respostas sexuais, né? Primeiro é o desejo, né? Excitação e tudo. Então, quando a mulher ela pula essas fases, ou ela é instigada, né? Ela é conduzida a pular, porque muitas vezes ela não tem tanta autonomia, ela não entende muito ali o que é sexo, ela vai porque estão direcionando ela e já chega para um sexo muito mecânico, no final ela não sente nada, ela só vai sentir dor e nada mais, né? Então, sentir dor durante a relação sexual é sempre bom passar no ginecologista para pontuar. Saber o que tem, se é alguma inflamação, se é alguma outra alteração, se já existe alguma alteração hormonal ali, porque as mulheres, quando estão entrando na menopausa, por exemplo, elas começam a ter esse ressecamento vaginal. As mulheres que estão amamentando também, né, após aquele período do parto, elas começam a vivenciar uma fasezinha um pouco complicada em relação à sexualidade também, por alterações hormonais também. Sim. E algumas doenças também que podem levar a uma diminuição da lubrificação, diminuição de desejo sexual e de outras situações também, sabe? Então, sempre ficar ali atento e entender que dor, ela não faz parte, não está relacionada ali com prazer, embora existam pessoas que curtam muito a vibe de dor e prazer, mas aí já é uma outra história. Já é outra história. Pois é, realmente é a mulher procurar ajuda, entender que não é normal você sentir essa dor, é você notar alguma coisa que está saindo ali da curva e procurar logo ajuda, essa importância de ter o acompanhamento médico também. Gente, o nosso podcast já tá no finalzinho. Eu queria agradecer muito você, Carol, por ter por essa conversa aqui, que foi muito esclarecedora, tanto para mim, acredito que para muitas mulheres que estão assistindo. Eu queria que você deixasse sua mensagem final de Feliz Dia da Mulher. Hoje é Dia da Mulher, vou dar Feliz Dia da Mulher de novo. Nós merecemos. Se conheçam, como a Carol aqui ressaltou. O autoconhecimento é muito importante. Exatamente. Então, a mensagem é justamente essa. Na verdade, conhecimento é poder. Né? Quando a gente fala em empoderamento feminino, a gente leva dessa bandeira de levar conhecimento, porque o conhecimento é o que move, é o que estimula, é o que dá poder mesmo, né? Então, que as mulheres elas possam se conhecer mais, elas se libertem mais, mentalmente, se abram mais, entender que sexo faz parte da nossa condição, né? Da nossa vida de um modo em geral, que não tem nada de feio, pecaminoso, sabe? Então, tentar se conhecer mais, estudar mais, ler mais sobre o assunto, e que é só ladeira acima, né? Só daqui para cima, né? Então, seria isso. E um feliz Dia das Mulheres. Então, pessoal, nosso podcast de mulher para mulher, Crefito 14, vai chegando ao fim, mas nós temos encontro marcado na próxima terça-feira. Eu te espero e fique ligado nas redes sociais do Crefito 14 e aqui no canal no YouTube, tá bom? Tchau, tchau e feliz Dia da Mulher!